Olá amigos, tudo bem? Eu sou o Fábio Madia, eu estou sempre aqui presente no TV Inteligência com vocês e hoje a gente está começando um novo programa. É um programa de debate, de bate-papo. Toda semana eu vou estar aqui trazendo um convidado novo, trazendo um amigo para a gente falar de algum tema específico. E hoje nós temos a felicidade de começar com esse programa na sua versão beta, no seu primeiríssimo número 1. E o número 1 é sempre muito importante, a gente sempre vai voltar para esse programa com o querido amigo e o mestre Ricardo Cavallini. Para quem não conhece o Cava, e ele não vai se apresentar, porque ele falou que ele não gosta de falar mais dele, que ele já falou muito. Eu conheci o Cava circunstancialmente aí pela vida, andando na época que eu era profissional de agência de propaganda, e o Cava era sócio de uma agência de digital, marketing digital, e a gente atendia um cliente juntos. E acabei conhecendo o Cavallini, a gente fez amizade. É uma das pessoas que eu mais respeito no território da inovação e da tecnologia no Brasil. Seguramente é um profissional ímpar, que está à frente de tudo. No que você pensar em relação a esses temas, você pode ter certeza que eu tenho aqui do meu lado um profissional muito qualificado. Então, Cava, obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigado pelas palavras. Uma honra, uma felicidade. O que eu fiz? Eu peguei aqui alguns temas junto com o Cavallini, que a gente entende ser interessante, dentro da ótica da inovação e da tecnologia, e a gente vai falar um pouquinho sobre marketing e comunicação. Então a gente elencou aqui alguns pontos e aí a gente vai trabalhando. Eu não li o que você mandou, tá? O roteiro. Vai ser uma surpresa. Vamos falar do que hoje? Bom, vamos falar de comunicação, marketing e como a tecnologia vai impactar esse negócio aí para os próximos anos na sua visão. Vamos falar do futuro da comunicação, é isso? O futuro da comunicação. Não tinha um assunto mais chato, não? Não tinha. Então bom, vai. Muita coisa naturalmente mudou aí nos últimos anos em relação a isso. Quando eu trabalhei no mercado até 2007, já faz um tempo. Mas lá eu já sentia que o mercado vinha mudando brutalmente. E não bastava, não era simplesmente uma mudança, agora digitaliza tudo ou agrega tecnologia que vai resolver. Era uma mudança comportamental, inclusive do consumidor. Na sua visão, Cava, o que mais mudou e o que mais vem mudando aí nos últimos anos dentro desse mercado? Acho que tem duas leituras para fazer disso. Uma é a leitura mais óbvia, que é falar de digital como um todo. Mas acho que tem uma outra leitura que talvez seja mais enfadonha, mas que acho que explica melhor a mudança toda. Se a gente for olhar, desde quando a comunicação entrou no Brasil, a imprensa, né, enfim, a gente tem uma mudança de cenário constante. O que muda nessa história é a aceleração, que é o que a gente está vivendo hoje quando a gente fala de tecnologia também. A tecnologia sempre existiu, sempre evoluiu. O que está acontecendo é que a aceleração dela faz com que hoje as coisas estejam tão rápidas que tem um impacto na nossa vida. E dentro da comunicação dá para dizer o mesmo. Se a gente olhar muito antes da internet, a gente teve várias ondas de transformação da comunicação. Né, eu sou da época que tinha 5 canais de TV. Poucas revistas, poucos jornais. Né? Então, assim, você começa a ter fragmentação, você começa a ter um monte de mudança, você começa a ter mais consumidores aptos. Então, as grandes mudanças, a entrada da pesquisa, tem um monte de coisa que dá para falar sobre essa transição que a gente vem sentindo ao longo das décadas. O que muda efetivamente, e que a gente tem impacto hoje, é que a mudança está tão rápida que ela acontece ano a ano. Né? O ano passado, o cenário era completamente diferente desse ano e vai ser completamente diferente do ano que vem. Isso vale quando a gente fala de tecnologias, vale quando a gente fala de comunicação. A internet mudou dos últimos 20, 25 anos, mas as coisas continuam mudando. Né? Redes sociais já é um assunto velho para a gente, mas se a gente for olhar nessa escala, é muito novo. E a gente começa a colocar uma série de outras coisas, internet das coisas, inteligência artificial, a gente tem quilos e quilos de tecnologias, assuntos, mudança de comportamento do consumidor, né? Mobile, né? Muda tudo. Então, assim, essa é uma leitura, de a gente falar do impacto do digital, que é o mais óbvio, mas acho que a leitura correta é falar, cara, sempre mudou. O que realmente está diferente é que hoje a mudança ela é tão rápida que ela tem impacto direto nas nossas vidas e no mercado de trabalho e na vida das empresas. De um ano para o outro, uma empresa que fazia sentido talvez não faça mais, ou uma empresa que tinha um diferencial no ano passado, talvez esse ano já esteja atrasada. Então, acho que a grande mudança é essa. A gente tem que está se renovando de uma maneira constante. Eu entendo que o impacto maior da tecnologia não é no negócio, mas principalmente no consumidor.
A base é tecnológica, mas a mudança não é tecnológica, a mudança é cultural, de comportamento e de negócio. Isso vale para o consumidor, né, que é hoje o primeiro que acaba sofrendo essa transformação. Antigamente era o contrário, né? As empresas traziam a tecnologia e aí os profissionais levavam isso para as casas. Hoje é o contrário, as pessoas têm um impacto antes, né, se adequam antes e as empresas estão atrasadas. Então a mudança ela é cultural, tanto no ponto de vista de pessoas e consumidores, mudança de comportamento, como a gente namora, como a gente compra, como a gente come, como a gente se veste, né, como a gente conversa, como a gente, enfim, tudo, e de negócio, né? E o cultural também vale para o âmbito empresarial. A gente tem falado muito disso de transformação digital. É isso, é a mudança cultural. Tem base tecnológica, mas a mudança não é tecnológica, né? Não adianta você ter a gente fala disso há 30 anos, né? Não adianta você ter um site que você não é digital, enfim. A gente continua repetindo isso e repetindo. Então, acho que finalmente, ainda muito com o advento das startups, as empresas estão começando a entender que a questão é cultural. Não é, e de modelo de negócio. Não é mais tecnologia, né? Vou ter isso, vou ter meu site preparado para mobile. Não é isso. Principalmente o mercado da comunicação, e quando a gente fala comunicação, que estou falando publicidade, ele nasceu e ele prosperou ao longo de toda a sua existência em cima de uma coisa chamada BV. Principalmente com o avanço... Você vai entrar nessa história? Vou entrar nessa história. Por quê? Porque ele fala muito sobre modelo de negócio, né? Hoje a gente fala muito de tecnologia, de startup. E a primeira pergunta que você faz é where's the beef? Como é que paga a conta? Qual é o modelo de negócio? Eu acho que o modelo de negócio ele foi o meu bem e meu mal dessa história. E agora, efetivamente, ele não cabe mais. Então, no seu ponto de vista, como é que isso vai impactar e qual é o futuro do modelo de negócio das empresas? Tem muita pergunta aí. Vai me lembrando, a gente vai fazendo por partes. Mas, primeira coisa, 99% das pessoas que falam do BV não entendem o BV com profundidade. Eu acho que o momento no nosso mercado que o BV teve impacto, o impacto foi positivo e não negativo. Seguramente. Os clientes não são burros. Praticamente tudo que se fala do BV é falacioso. Hoje, o possível impacto negativo se daria para pequenos anunciantes que estão em grandes agências, né, e têm grandes contas, e pequenos anunciantes que não necessariamente têm uma estrutura e uma inteligência de comunicação muito boa. Esses sim poderiam estar sendo enganados. Mas minha experiência de ter passado por muitas agências e veículos e tudo, cara, não é o problema BV. Esse cara tem muito mais chance de ser enganado porque ele está comprando o perfil de uma agência maravilhosa e está levando um estagiário para fazer o trabalho dele, do que a agência está mudando o plano de mídia dele para ganhar mais BV ou menos BV. Então, eu não acho que o BV seja um problema no mercado. Eu acho que você tem distorções maiores no mercado relacionado a pacotes. Que, assim como o BV, é um artifício natural e legal de veículos ou de qualquer empresa de fazer. Então, nunca foi um problema. Quando a gente fala agora de se BV vai morrer ou não, eu acho que tem uma coisa que acontece que o BV já é muito pequeno no ponto de vista de receita nas grandes agências. Mas quanto menor ele fica, mais relevante ele fica em lucratividade. Porque quando o FII das agências começa a crescer, os anunciantes batem muito forte hoje em qualquer coisa, né? Em centavos, em pagamento. É sempre uma negociação muito difícil. Então, a agência começa a ter um FII maior, só que essa parte da receita que ela recebe em FII, a lucratividade é muito pequena, às vezes negativa. Então, acaba ficando irônico que quanto menos você ganha de BV, mais relevante ele fica. Mas o ponto isso não é sustentável. Então, o BV tende a acabar, porque esse formato não é sustentável. Mas a gente não está falando de modelo de negócio, estamos falando de modelo de receita. O que tem que eu acho que é irônico nessa história é que muita gente que bate no BV hoje, né, a gente tem agora essa discussão, começou a virar política por causa do Bolsonaro e tudo. Você tem, por exemplo, Rede TV que bate muito no BV. Esses caras podem dar um tiro no pé, porque o BV não vai prejudicar a Globo, a ausência dele. A força da Globo, ela não vem do BV, ela vem de uma série de outras questões, de audiência, de qualidade de conteúdo, enfim, de um monte de coisas que faz uma boa empresa ser bem gerida ou não. O que acontece se você mata o BV de uma hora para outra e você não cria um modelo de transição nesse mercado, quem será prejudicado são as grandes agências.
E quem é hoje, não por um interesse pessoal, mas é quem hoje que entende o suficiente para vender TV e para entender o valor que a TV tem. Então, se você mata o BV, você não está prejudicando a Globo, você está prejudicando o mercado de televisão. E a Globo vai ser a menor prejudicada nisso. Então, se acabou o BV, eu acredito que, como consequência, uma rede TV da vida vai perder muito mais do que uma rede Globo. Então, isso acho que é um tiro no pé de muita gente está fazendo nessa crítica ao BV. E o pessoal de digital que sempre meteu o pau, cara, nunca teve problema. A gente tem BV também no digital. Não é esse o problema. Mas, no seu entendimento, naturalmente o BV nunca foi o problema. Acho que ele foi parte da solução. Eu acho que quando ele influenciou foi positivamente, sim, colocando grana no mercado que pôde se profissionalizar por causa disso. Lembra quando eu falei das grandes mudanças do mercado de comunicação lá atrás, muito antes da internet? A hora que você começa a ter um público maior, você precisa começar a ter um investimento muito forte em pesquisa. E isso custa muito caro. As agências grandes hoje gastam milhões em pesquisa. E isso lá atrás, quer dizer, esse investimento, essa evolução, só foi viável porque você começou a ter injeção de dinheiro. O BV garantiu isso naquela época. Então, quando ele realmente influenciou no mercado, ele influenciou de uma maneira positiva. A gente vê uma movimentação recente muito forte em valorização de conteúdo. Tá. Tem gente que chama de inbound marketing, branded content, mas pode chamar do que quiser, que sempre foi o papel de um agente, de uma empresa que desenvolve comunicação, era gerar conteúdo para uma marca, para que isso fosse lembrado, admirado e respeitado pelas pessoas. E surgiu um outro papel agora, que também sempre teve, que é o influenciador, que agora é os tais influencers, que recebem uma parcela significativa hoje de grana das verbas de comunicação. No seu entendimento, esse é um movimento consistente, realmente bacana, ou tem muita fumaça aí? Não, eu acho que são dois assuntos. Conteúdo, eu acho que é consistente. O que você tem é uma possibilidade de fazer conteúdo, porque antes, eu já fazia conteúdo, mas a vazão que você podia dar de mídia paga era muito limitada. Né? Hoje você tem, inclusive se quiser ir para cinema, a capilaridade, enfim, o mercado está muito mais preparado para isso. Então, você tem a possibilidade de gerar isso e você tem a necessidade também por gerar engajamento, enfim, não dá mais para fazer aquela coisa que se fazia décadas atrás, você só jogar a sua mensagem. Né? Se a gente for lá atrás ainda, era mais fácil ainda. Simplesmente você aparecer era suficiente para você vender. Então, acho que em relação ao conteúdo, acho que é um caminho sem volta. Tem demanda e tem necessidade. O que a gente precisa agora é evoluir e fazer isso de maneiras mais inteligentes, começar a trabalhar com entretenimento de uma maneira melhor. Enfim, acho que tem evoluções aí. Inclusive, você pega, por exemplo, Netflix, né? Fugindo um pouco do trabalho das marcas. Você começa a ter um renascimento aí de documentário, porque hoje você começa a perceber, tem demanda, tem possibilidade. Antes você tinha restrições de como é que eu distribuo isso, quem é que vai fazer isso, né, o custo para se fazer isso. Então, hoje está muito mais fácil. Então, acho que conteúdo é um caminho sem volta. Em relação a influencer, eu não acho que tem muita grana. O que se faz até hoje, por exemplo, na TV, de você pegar um ator famoso ou um ex-jornalista, não importa, e vai lá e contrata esse cara, não importa se você está falando de 10 mil reais ou 10 milhões de reais por ano, esse cara está sendo contratado como influencer, né? Preciso pegar atributos de marca desse cara, enfim, para passar a mensagem. O que eu acho que tem na história dos influencers é que nós temos um preconceito de que esse cara não merece aquela grana. Mas se a gente for analisar também o que se fazia antigamente, a gente chega na mesma conclusão também. O que eu acho que está mudando o influencer hoje ele é contratado absolutamente só por uma questão ou uma definição de mídia. Quantos subscribers ou quantos inscritos esse cara tem? Mesmo quando você olhar assim, deixa eu ver o perfil do público desse cara, também tem relação com a maneira como você compra a mídia, né? Deixa eu ver qual que é a aderência e tudo mais. O que a gente está vendo acontecer nesses últimos 2 anos, ainda muito pouco, mas que vai crescer? A gente olhar para os influencers de maneiras divididas. Vai sim olhar para a mídia, né? Se você tem muitos subscribers, isso é um ponto positivo, mas você também pode contratar um influencer porque ele é um bom creator.
pô, esse cara faz um conteúdo de maneira fantástica, a um custo fantástico, e esse cara é um criador de conteúdo muito bom. Mas ele não tem milhões de assinantes, ou ele não tem... Não, tudo bem, mas tem um benefício aqui em trabalhar com esse cara, que é o creator. Atributos de marca. Você começa a ter hoje, de médios influenciadores, grandes, pequenos, pessoas que, se você olha e fala assim, cara, esse cara tem atributos de marcas que fazem sentido para mim. Comunidade. Esse cara sabe falar com aquele público, que é um público, sei lá, às vezes de um nicho ou não, mas que é um público que eu não entendo ou que eu não consigo comunicar, e esse cara não só tem o caminho para falar com esse público, mas sabe falar a linguagem desse público. Então, você começa a ver hoje trabalhos onde você percebe isso. Pô, esse cara foi contratado um pouco pela mídia, mas muito mais por ser um creator, um pouco por... Começa a ter essa inteligência maior na hora de contratar esses influencers. E agora, obviamente, você tem muita contratação jogando dinheiro fora, contratando o cara que não merece, contratando sem pesquisar a vida do cara. Já acontecia antes. Né? O que tem de novo hoje em dia é que tanto do cara tradicional, né, como o Tony Ramos, como influencer, você pode também, as marcas também prejudicando a imagem desses caras. Sim. Então... eu acho que nós estamos numa evolução aí, mas eu olho a história de influências com muito menos preconceito e preconceito que a maioria das pessoas. Pegando um pouco de gancho nessa história, há algum tempo atrás, primeiro a gente ia matar a música, né? E a música passou por uma disrupção primária. Depois a gente ia acabar com os livros, e os livros continuam aí, inclusive os livros digitais em queda e os livros em papel em crescimento. Os jornais iam morrer, continuam aí vivos, com alguma dificuldade, mas com alguns modelos interessantes surgindo. E a TV? O que você acha que vai acontecer com a TV? Eu acho que nós estamos entrando agora num estágio de... Nós temos toda uma movimentação agora para OTT, né, para streaming, e que pode mudar bastante esse segmento. Você já tem os veículos tradicionais tentando entrar nessa história, colocando força nessa história, alguns com mais força, alguns com menos força, mas o que a gente começa a ver é a quantidade de tempo que você, que eu, ou que qualquer pessoa gasta em entretenimento, passa a ser uma medida mais relevante do que número de pessoas assistindo e tudo mais. Isso é uma mudança de mindset e que a grande maioria dos veículos ainda não se deu conta. Se você for pensar, Netflix, YouTube, é assim que eles medem. Você vê ali, quantos inscritos, não sei o quê, mas todo youtuber hoje sabe que extremamente relevante é quanto tempo os caras estão assistindo ele. Essa é a medida que o YouTube usa para poder divulgar mais os vídeos, para poder dar mais atenção no algoritmo deles. E você começa a ter agora uma profusão de empresas novas entrando nisso. Lá nos Estados Unidos já é uma loucura. Você quer ver beisebol, você tem que pagar o Netflix do beisebol. Você quer ver o NFL, vai pagar o Netflix do NFL. Não sei os nomes, mas aí você tem Apple sempre uma ameaça para entrar nesse mercado. Se vai comprar alguém ou se vai começar, mas já está colocando bilhões nisso. Disney a gente já sabe que vai abrir o próprio. É outra baita paulada. Então você começa a ter aí vários players novos e de gente muito grande, muito pequena, que acho que vai mudar esse mercado de uma maneira bastante assustadora. Acho que muda também pelo modelo de negócio, né? O YouTube, naturalmente, ele tem a publicidade e ele ainda é um modelo atualizado do que já tinha, tirando a versão paga que ele tenta fazer crescer, mas não é um desafio dos mais fáceis. Por outro lado, você tem o Netflix, que é um modelo de assinatura, onde, de fato, quem viabiliza é o usuário. Você acredita que as coisas vão tender ou que os modelos vão seguir coexistindo? Eu acho que nós temos um desafio agora, porque se a gente tiver amanhã 8 Netflix no Brasil, como é que faz? Não dá para você, pessoa física, pagar R$20 em cada um, né? Ainda que você fale, não, tudo bem, mas pagar R$100 nisso é o que se pagava em TV a cabo, mas esse modelo não tem escala num país como o Brasil. Então, acho que não está definido. Mas você tem muitas experiências e muitos testes. O YouTube faz muito isso, a gente vê pouco, não é só o Red, você tem muitas coisas que eles estão fazendo com alguns YouTubers que são modelos diferentes de receita, de você assinar o cara e comprar o cara. Enfim, você tem hoje YouTubers que ganham muito dinheiro no chat,
né? Então você vai lá, o cara faz uma live, eu quero mandar uma pergunta, mas eu quero que minha pergunta seja destacada, eu posso pagar 80 libras para fazer essa pergunta, ou 5, né? Então, eles estão testando muita coisa diferente. Uma dessas coisas pode se viabilizar não como um modelo mandatório, mas como parte integrante importante de um modelo que faça sentido. Acho que não está definido, é difícil a gente dizer o que funciona e o que não funciona. Como é que é a tua visão de perspectiva dessas grandes plataformas de comunicação do mundo, que se por um lado elas são muito atrativas em relação à plataforma, desde o YouTube, todo o conteúdo que disponibiliza, o Facebook da vida, o Instagram, mas por outro lado elas têm a componente da confiabilidade dos dados, né? Tanto da leitura que a gente faz, quanto da exposição de dados dos seus usuários. Como é que você vê o futuro dessas plataformas? Eu acho que tem uma questão aí de fraude que é relevante. E hoje tem se gastado proporcionalmente muito dinheiro em fazer medida e contenção de fraude, e nós estamos indo para um caminho onde isso talvez não faça mais sentido, né? Não faz sentido se você pegar 100% da sua verba, você tem, sei lá, uma fraude de 30%, e aí você coloca 50% da sua verba para poder medir, para poder garantir que não tenha fraude. É mais fácil você deixar ter fraude. É óbvio que essa conta não dá certo, porque se você deixa ter fraude, a fraude de 30% vai virar 90%, mas você tem uma possibilidade de você começar a ter empresas começando a trabalhar com Trusted Partners, né? E aí, acho que esse histórico é muito relevante. Se eu sou um anunciante, eu não confiaria hoje no Facebook. O histórico dele, em todos os aspectos, de mentir, errar, enganar. Quando eu falo de enganar, bota dinheiro aqui para montar sua comunidade, porque tem a mídia paga, a mídia proprietária, aí de um dia para o outro, olha só que a sua mídia proprietária morreu, porque agora você postou ali, não vou deixar ninguém ver, a não ser que você pague. Quando eu falo de mentir e errar, porque teve vários casos onde mostrava que a audiência que era divulgada não era a audiência correta. E ao mesmo tempo você tem já no Brasil muitos veículos que são veículos confiáveis, né? UOL, um veículo grande, confiável, um monte de parceiro. Então, acho que assim, uma das possíveis tendências é grandes anunciantes começarem a olhar isso com mais carinho. Faz sentido eu trabalhar uma parte considerável dessa verba e ter toda essa preocupação e todo esse dinheiro investido, ou faz sentido, de repente, eu pegar uma parte considerável disso e fazer um acordo que seja relevante com um ou mais veículos para conseguir ter uma expectativa melhor e uma confiança maior do que eu não estou sendo enganado. Uma pergunta vai te colocar aí de castigo, né? Que é dura de responder, mas enfim, você é meu amigo, eu posso fazer. Bolsonaro assumiu e a gente vê ele fortemente falando que vai impactar diretamente nos investimentos em comunicação. A gente está falando de um corte aí de quase um tri, é uma belíssima verba, é o maior investidor hoje do Brasil. Você acredita que isso realmente é um movimento acertado e como é que você acredita que isso vai impactar o mercado? Vamos lá, muitas perguntas de novo. Quando a gente fala de sustentabilidade, temos que salvar o planeta. Cara, a gente não precisa salvar o planeta, a gente precisa salvar a gente. Porque se a gente jogar 30 bombas nucleares no planeta, vai morrer todo mundo, mas o planeta vai continuar ali. Sim. Né? E daqui, sei lá, 1 milhão de anos, ele vai voltar a ser o que ele era. Então, quando a gente começa a olhar para essas questões, o mercado é muito maior do que essa discussão da verba do governo. Agora, a verba do governo para partes do mercado é extremamente relevante. Você tem veículos onde essa verba pode se representar 20%, 30%, 40%. Como o mercado está fragilizado por uma série de transformações do digital e tudo mais, 20%, 30% seria um impacto desastroso em muitas empresas, mas em alguns veículos isso pode ser o suficiente para matar o veículo. Eu acho que é uma evolução que a gente vai ter que fazer naturalmente. Nós, mercado, seja agência, seja veículo, a gente precisa ser menos dependente do governo. Né? Então, acho que assim, é sério para o mercado esse movimento. Ao mesmo tempo, eu acho que o mercado precisa passar por isso, precisa se livrar dessa história. O mercado editorial, a gente tem problemas similares, né? Metade do mercado editorial é governo comprando material didático para a escola.
a gente tinha todo o ecossistema do mercado editorial baseado em 2 ou 3 empresas, 2 ou 3 livrarias que vendem quase tudo, uma empresa que não só a maior produtora de conteúdo, mas era a única, praticamente a única distribuidora. Aí você matou uma empresa, você matou praticamente todo. Mata uma empresa, quase todo o ecossistema vai para o saco. Putz, é uma desgraça, é uma meleca, mas a gente precisa evoluir, entendeu? Então, nesse aspecto eu não estou preocupado. Tem um aspecto que eu não concordo, que assim, eu acho que tem que ter menos Estado. E que, teoricamente, está alinhado com o discurso dele de quando ele se elegeu. Então, coisas do tipo, eu vou criar uma house, ainda que faça sentido para alguns veículos, e eu não gosto, quando eu escuto o governo, seja ele qual for, falar, vou criar uma nova estatal, vou criar uma nova estrutura, vou criar um novo grupo. Eu acho que isso é menos efetivo. Do ponto de vista, se a gente pensar nele como um anunciante, acho que para ele não vai fazer muita diferença, né? Vai economizar um pouco, não acho que vai ter mais criatividade, mas eu acho que pode ter muito mais ineficiência na mídia. Legal, deixa eu só fazer uma correção. Falei um tri, não, gente, é um bi. Um tri é um PIB, pelo amor de Deus. Estou viajando aqui. O que você falou? O mercado adoraria que a verba do governo fosse de um tri. É um pouco demais. Bom, queria agradecer muito o Cavallini e antes da gente Acabou as polêmicas aí? As polêmicas aqui acabaram, Cavalo. Acho que tá bom já. Acabou. Queria deixar aqui para você fazer suas considerações finais, falar um pouquinho aí de como é que você está caminhando aí esse ano. Eu sei que você tem alguns projetos que estão bem engatilhados. Também esqueci de fazer a introdução aqui no começo, falar que o Cava, ele é o pai do movimento Makers no Brasil. Para quem não conhece, o movimento Makers é um movimento muito bacana, que tem muito a ver com a possibilidade da gente dar vida a tudo aquilo que a gente sonhou, porque hoje a tecnologia torna isso possível. Então, se você tiver interesse lá, depois dá uma pesquisada no movimento Makers aqui no Brasil, vocês vão encontrar o Cavallini. E, enfim... Eu não diria que sou o pai, talvez seja um dos caras que começou a falar disso aqui mais cedo. Agora, em março, o Discovery estreia um reality show chamado Batalha Makers Brasil, né? O Marcelo Taz é o apresentador e eu sou um dos jurados. Então, acho que essa é uma novidade boa aí. Espero que todo mundo assista e goste. E você está aberto para palestras, sempre, né? Treinamentos, cursos, consultorias. Se você quiser falar de tecnologia, de inovação, seguramente aqui tem uma ótima opção. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso programa piloto. Primeiro aí de muitos que virão pela frente. Queria agradecer mais uma vez ao Cavallini por estar aqui com a gente. E é isso. A gente se vê muito em breve novamente com mais uma entrevista.